boa noite a todos. Em nome do Genel, eu gostaria de agradecer a doutora Nathalie Saft, é assim que fala? Correto? Certo. Eu vou fazer uma pequena apresentação da doutora Nathalie. Ela é médica veterinária graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, especializada em clínica e cirurgia de animais selvagens pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Possui experiência com reabilitação, clínica, cirurgia e patologia de animais silvestres, marinhos e pets não convencionais. Na palestra de hoje, ela vai ministrar sobre acompanhamento gestacional em marsúpios e assistência aos neonatos. O Genel, o GREP, o GEMP e o GETEP agradecem bastante a sua presença, que você aceitou o nosso convite. Agradecemos também ao nosso patrocinador, ATP, e espero que vocês aproveitem a palestra. É um assunto muito interessante e as perguntas vão ficar para o final, tá? E também o link da presença será enviado ao final da palestra. Então é isso e boa palestra. Eu passo a palavra para você. Obrigada pelo convite a toda a equipe, né? Então, vamos começar a conversar aqui sobre esses bichinhos que eu adoro tanto. Começar falando quem são esses marsupiais, né? A gente tem atualmente 3 principais grupos de mamíferos, que são os monotremados, que são os ornitorrincos, as ectinas e tal. Os placentários ou eutéria, né, que somos nós, somos os mamíferos que a gente costuma ver mais, e os marsupiais, ou também chamados de metatéria, dependendo do lugar que você vê, que são, então, os gambás, as cuicas, os cangurus, os koalas, e algumas diferenças principais desses animais dos marsupiais com os placentários, né? A gestação deles é mais curta e a lactação é prolongada. Então, eles despendem mais energia na lactação do que na gestação, né? Ao contrário de muitas outras espécies, ou diferente, pelo menos. A placenta deles é vitelínica. Alguns têm alguma placenta um pouco mais diferente, um pouco mais parecida com a nossa, mas nenhuma tem tudo que os animais placentários têm, né? E eles têm a vagina e o útero duplos, então vou mostrar para vocês depois como é que é. O saco escrotal dos machos é anterior ao pênis. A abertura urogenital é comum, então eles têm o que a gente chama de pseudocloaca, né? Que desemboca, então, o ânus deles ali junto com a abertura do genital, né? E eles têm uns ossos epipúbicos na cintura pélvica também. Esses ossos são o que a gente chama de ossos do marsúpio. A gente vê bastante nas radiografias, assim, a gente fica, nossa, mas que diabo que é isso aí, quem não conhece, né? São os ossos que eles meio que prendem um pouco o marsúpio para ter mais segurança, né, para segurar esses filhotes, né, que ficam ali. Aqui na foto são de Delphisaurita, tá? O gambá de orelha preta. Então, a gestação depende depende muito do tamanho do animal, às vezes também. Por exemplo, cangurus e tudo tem uma gestação mais prolongada. Algumas espécies chegam a mais de 30 dias de gestação. Enquanto os marsupiais brasileiros, marsupiais sul-americanos, normalmente é de 10, 15 dias. Aqui vocês podem ver, então aqui tem a comparação, né, com o sistema reprodutor masculino e feminino dos metatéria e dos eutéria, dos marsupiais e dos placentários. Então a gente vai ter que, assim, a vagina, ela se divide em duas, em vagina lateral, enquanto, né, nos placentários é só uma, e o útero também tem 2 cornos, mas aqui são 2 úteros, né? Não são só 2 cornos uterinos. Então, o que acontece
passa o ureter no meio do útero, por isso que eles não conseguem se juntar, né? E aqui vocês podem ver também, no macho, o pênis, então, fica depois, né, dos testículos. A gente vê os testículos mais ou menos perto do lugar onde a gente vê o marsúpio nas fêmeas, né? Então, é um lugar que daí pode ser que vire... Quando a gente pega os animais muito novinhos, a gente vê só uma papila e que a gente não sabe ainda se vai ser testículo aquilo ou se vai ser o marsúpio. Que os machos, eles também não têm o marsúpio, é uma coisa diferente dos mamíferos que vão ter os mamilos também, né? E nos machos dos marsupiais, eles não têm isso. Então, contar um pouquinho só da história desses animais. Esses animais são muito antigos. Tem fósseis de marsupiais em diversos lugares no mundo, inclusive na Antártica, na Europa, mas não tem atualmente nenhum marsupial vivendo lá. Então, os marsupiais eles se dividem na América, né? E na Austrália e algumas outras ilhas ali perto. Então, a gente tem esses dois tipos de marsupiais, principalmente, né? Os marsupiais americanos e os marsupiais australianos. Os australianos são os cangurus e são mais famosos. Eles se dividem, são bem diferentes também na reprodução deles. Enquanto os marsupiais daqui normalmente têm ninhadas grandes, os de lá têm ninhadas menores. E tem um filhote maior também, enquanto aqui a gente tem um filhote bem pequeno. Lá também é pequeno, mas algumas espécies, assim, eles maiores e carregam isso por mais tempo. Então, é lá do Cretáceo Superior, isso é 100 milhões de anos atrás, já tem marsupiais, mais ou menos, assim, ou o que viria a ser um marsupial. O gênero de Delphis, que é o gênero dos gambás, ele está aí desde o Plioceno, mais ou menos do mesmo jeito que a gente encontra hoje. Isso é 5 milhões de anos atrás. Há 5 milhões de anos atrás, a gente, como humano, a gente estava começando a querer se diferenciar lá do ancestral do chimpanzé. Então, assim, é muito tempo para eles estarem fazendo... estarem aí desse jeito que eles estão hoje, enquanto a gente evoluiu tudo isso que a gente evoluiu, eles estão lá, do jeito deles. Então, a gente não tem como dizer que... Pode dizer que é um animal primitivo, mas se fosse primitivo, será que ele iria conseguir sobreviver assim tanto tempo? Assim, por mais primitivo que seja, ele tem uma evolução que deu certo, né? Teoricamente, deu certo para ele. Aqui, só para vocês terem uma noção, são partes de esqueletos e uma reconstrução digital, assim, de uns acidentes marsupiais que viveram na Bolívia. 60 milhões de anos atrás. Veem como eles são parecidos com os marsupiais sul-americanos que a gente tem hoje, né? Vê se parece muito um gambá ou uma cuíca isso aqui. Então, para vocês verem como eles evoluíram diferente, né? E eles estão aí há muito tempo. Os marsupiais brasileiros, então, todos eles são da ordem de Delphimorphia. Tá? A gente tem 15 gêneros e divididos em 56 espécies. Então, aqui a gente tem uma cuíca de 4 olhos, que é um animal bem comum até. A gente tem, então, os marsupiais brasileiros, na verdade, os sul-americanos, na maioria, eles têm algumas diferenças, assim, por exemplo, nem todos os marsupiais têm marsúpio. Algumas, o marsúpio é essa bolsa, né, que tem as papilas mamárias dentro, né, e que os filhotes ficam agarrados ali, é uma proteção de pele que fica. Só que nem todos têm essa pele extra, digamos assim, que cobre. Então, só as espécies de maior porte daqui. Ou seja, principalmente os gambás, que tem esse marsúpio, né? Algumas espécies desenvolvem isso no período reprodutivo e outras espécies não têm. E ficam agarradinhos ali do mesmo jeito nas papilas mamárias, só que não tem aquela cobertura de pele em volta, tá? A estação reprodutiva, então, dos marsupiais depende muito da região.
Uma curiosidade, quanto maior a latitude, mais tarde do ano se inicia. Então, quanto menor a latitude, tem um período da estação reprodutiva mais longo. E então, tem mais ninhadas, né? Tem mais picos de nascimento. Então, alguns animais, algumas espécies têm até 4, dependendo da estação reprodutiva, né? Então, começa, né, quando o fotoperíodo muda. Então, começa no inverno. Começa a estação reprodutiva no inverno, e aí tem todas as fêmeas lá, ficam no cio, e aí elas têm um ou mais picos, né, de nascimento. Então, assim, depende muito. Tem alguns lugares que começa mais tarde. A altitude também muda isso. Então, em lugares mais altos, elas vai começar mais tarde do que em lugares mais ao nível do mar, tá? E a sazonalidade climática também, que pode ser independente da latitude. Períodos de chuva, principalmente. Então, quando tem um período de chuvas maior e tudo, eles tendem a ter um período de estação reprodutiva maior também. Então, a gente às vezes vê começar em julho ali a estação reprodutiva e terminar só no outro ano, lá em março. E alguns começam só em setembro. Então, isso varia bastante, depende muito das espécies, mas depende mais do lugar que é no país, né? Então, a disponibilidade de alimento também vai influenciar bastante, né, na estação reprodutiva. Quando tem mais alimento disponível, então vai durar mais tempo a estação reprodutiva e elas vão ter mais crias. Então, a gente fala, assim, de gambá, principalmente, de ter, digamos assim, a cada 4 meses, 3 meses, ter uma ninhada nova. Tá, então, são 90, 100 dias que fica ali com o filhote. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, que tem uma outra ninhada de filhote. E aí depende também bastante de uma ninhada para outra, né? Às vezes tem uma ninhada grande, depois tem uma ninhada pequena. Então, o tamanho da prole é bem diferente, né? Por causa disso também. Então, quanto maior a latitude, maior a prole, porque quanto maior a latitude, vai ser menor o tempo da estação reprodutiva. Então, produz mais filhote em uma vez só, para ter, porque não vai ter mais depois, tá? E a altitude é a mesma coisa. Quanto maior a altitude, vai ser maior a prole, mas também o tempo da estação reprodutiva vai ser menor, tá? Então, os fatores extrínsecos que são esses que definem o tamanho da prole, né? Que são o clima também. Quanto mais frio também pode mudar isso. Aqui vocês veem, como eu falei antes, que nem todos têm o marsúpio. Isso aqui é uma cuíca marrom, que tem todos os filhotinhos aqui agarrados, mas não tem nenhuma pele sobrando aqui para cobrir esses animais, né? Então, o habitat, né, depende muito de como esse animal vive. Tem alguns animais que têm um hábito, a cuíca lanosa, se não me engano, eles vão muito na água. Então, eles não tem como ter uma ninhada muito grande, porque vai depender, né, se ela não vai ter como cobrir todos os animais quando ela entrar na água. Então, se forem muitos animais, provavelmente alguns vão morrer afogados. Então, ela tem uma ninhada menor, que é de até 4 animais só, por causa disso, para ela conseguir manter esses animais enquanto ela vai na água, né, procurar comida e tudo mais. E também depende de alguns fatores intrínsecos, né? O tamanho do animal, a idade da fêmea e a condição nutricional. Então, a gente vê alguns animais que têm tamanhos pequenos, né? Então, não vão ter uma ninhada muito grande. A idade. Fêmeas, provavelmente, que são mais novas, elas vão ter uma ninhada menor.
Então, às vezes, um animal, no mesma estação reprodutiva que ela nasceu, ela já vai ter cria. E vai atrasar toda a estação reprodutiva, provavelmente vai acabar mais tarde. Mas, digamos assim, ela nasceu no inverno, e depois, no final da estação reprodutiva, ela já vai ter lá a idade aproximada de 200 dias, mais ou menos, que vai ser a idade que ela vai começar a reproduzir. Então, ela vai ter filhotes também. Tá? E provavelmente ela, já que ela, né, acabou de, não é um animal totalmente desenvolvido ainda, ela não vai ter tamanho suficiente, né? E também provavelmente não uma condição nutricional suficiente para ter uma prole muito grande, para ter tipo 11 filhotes ou alguma coisa assim. Provavelmente ela vai ter menos. E muitas vezes eles também não sobrevivem, né? A primeira cria quando elas recém nasceram, né? O parto. Então, a gestação dura mais ou menos então de 12 a 15 dias, né? E tem um comportamento que é bem típico, assim, que é causado pela prostaglandina F2-alfa, que é esse... Eu não achei foto em gambá, mas eles fazem isso também. Que é esse comportamento aqui, que vocês veem na foto, que eles param e ficam lambendo essa região né, do orifício aqui até o marsúpio, e eles secretam uma secreção assim meio avermelhada, assim, e fica tudo essa região marcada, tá, por essa secreção, assim. Eles ficam lambendo isso é uma coisa que é desencadeada pela prostaglandina, essa reação, inclusive em machos, já fizeram estudos em que colocaram no macho, injetaram a prostaglandina no macho e ele fez isso. Então é curioso, né? Mas é uma outra coisa que a prostaglandina faz no parto também. Mas quem desencadeia o parto, na verdade, é também como os mamíferos placentários, é o cortisol fetal, né? Que aumenta. Então, provavelmente esses animais, apesar de pouco desenvolvidos, né, quando nascem, eles já têm adrenal funcional para fazer o cortisol funcionar, né? Para ter o cortisol fetal que vai aumentar, que vai desencadear o parto. Então, as fêmeas também têm uma baixa da progesterona e um aumento do estrógeno também, como os outros animais placentários. Só que eles não têm um papel tão principal assim como nos placentários, né? Eles acontecem, mas não é uma coisa tão drástica assim. Então, desenvolvimento, gente, isso aqui é um filhote de gambá recém-nascido, de Delphis albiventris, né? Do gambá de orelha branca. Esse gambazinho aqui não sobreviveu porque era só ele. Então, uma coisa que eu quero falar também é que dependendo do tamanho, né, da prole, vai continuar a lactação ou não. Se for 2 animais, 3 animais em um gambá, provavelmente a mãe vai cessar a produção de leite, né? Vai baixar a prolactina dela. E aí, porque ela é dependente da quantidade de mamadas e da quantidade de leite que sai. Mais da quantidade de mamadas do que da quantidade de leite, porque esses animais são muito pequenos, eles não ingerem muita quantidade de leite. Mas é só um e tudo, ela acaba optando por... Ela, né, mais ou menos, por deixar essa ninhada morrer, porque ela vai entrar no cio logo depois, e vai ter uma ninhada que pode ser completa, né? Então é um gasto energético menor ela entrar no cio logo e ter outros animais, ter outros filhotes. Tá? Então, se é só um, se é só 2, por alguma questão não tem todos, provavelmente eles não vão sobreviver de qualquer jeito. Então, eles nascem e eles vão sozinhos, eles têm as patinhas da frente desenvolvidas quando eles nascem e algumas unhas.
Então, eles rastejam lá da pseudocloaca da mãe até o marsúpio e se fixam em uma papila mamária. Essa papila mamária fica bem ajustada na boca, assim, ela meio que incha e fica bem no formatinho da boca. Então, você não vai conseguir tirar o animal dali. Ele tem a cabeça bem desenvolvida, bem maior do que o resto do corpo, e ele não tem muita coisa desenvolvida nele, não. O sistema neurológico dele não está quase desenvolvido. O sistema digestório, respiratório e circulatório estão, mas de um jeito mais primitivo, né? Ele tem a organogênese dele toda incompleta ainda. O sistema renal dele também não funciona muito bem, é mais parecido com os embriões que a gente tem, né, com os fetos. E a respiração dele, a maioria, é cutânea, tá? Nessa primeira parte da vida dele. Então, são animais muito pequenos, que chega a 10 milímetros, mais ou menos, só. E eles têm só uma abertura, se tu pegar eles depois, né, que eles morrerem, alguma coisa assim, se conseguir desgrudar eles, só tem uma abertura que, assim, que é só para bem no meio da boca, que é só para realmente a papila se fixa ali, e só mamo. Nesse período todo, eles só ficam na bolsa, e eles defecam ali, e eles fazem tudo ali. E depois de 10 dias, 15 dias, que eles começam a desenvolver, então, a cauda, começa a separar a cauda dos membros inferiores, tá? Eles só têm os membros superiores envolvidos no início. Então, aqui, não dá para ver muito bem nessa foto, mas aqui, a cauda tá aqui tá a cabeça, e tem os membros também estão aqui. Então, tá... É uma coisa que você não consegue, parece um vermezinho, assim, não consegue dizer que aquilo realmente é um bicho. Então, o desenvolvimento deles, né, a gente tenta fazer sempre uma estimativa de idade dos animais, principalmente pela dentição. Então, uma coisa que também é diferente deles como marsupiais, né, é que todos eles têm o terceiro premolar descido. É o único dente descido que eles têm, é o terceiro premolar. E ele tem o formato de molar quando ele é descido, né? Depois ele fica realmente com o formato dos outros premolares existentes. Então, o Indidelphis aurita, que é o gambá de orelha preta, ele aparece com 73 dias, mais ou menos. E aqui estou fazendo a contagem de dentes, né? A avaliação dentária de um animal, ele já é mais grandinho, já tem a orelha pretinha realmente. Mas tem diversas coisas que a gente vai vendo para tentar estimar uma idade melhor para esses animais. Isso é importante para a gente saber mais ou menos quanto de leite eles precisam tomar, quais os cuidados específicos que a gente precisa ter com esse animal, tá? Porque quando um animal vem com já 80 dias de idade, ele já vai daqui a pouco começar a ter mais dentes, né, formados, e já vai começar a comer comida sólida, deve estar comendo, na verdade, comida sólida, e já daqui a pouco a gente consegue pensar num desmame mais rápido, né? Se aparecer um animal com 50 dias, as coisas ficam mais difíceis, e antes disso, a chance de sobrevivência do animal é bem pequena, porque, como eu falei antes, eles não têm todos os órgãos formados. Então, é bem complicado a gente pensar no desenvolvimento desses animais. Esse animal que eu mostrei aqui antes, não tem como sobreviver só com a gente cuidando. Então, se a gente vê, a mãe parou de produzir leite, ele vai morrer, eu vou tirar ele e vou tentar cuidar. Não vai sobreviver, infelizmente. Ele precisa de todo aquele microambiente do marsúpio, né? Sem falar de todas as propriedades do leite da mãe, que a gente não tem tudo assim como fazer. Então, se a gente fala que criar, às vezes, filhote de cachorro e gato é difícil, porque não tem o colosso, né? Então, o filhote de marsupial é muito mais difícil que isso. E a gente tem que, né, ter em mente que eles não são filhotes, né? Eles não são
porque eles são como se fossem fetos, só que são diferentes, é muito diferente do que a gente está acostumado, né, com os mamíferos placentários, né. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é a dentição desses animais. Eu vou falar um pouco mais do desenvolvimento do gambá de orelha preta, tá? Que é com o animal que eu trabalhei mais. Mas é mais parecido também, é bem parecido com o de orelha branca, tá? Com o albiventris, é bem similar. E essa coisa da dentição é para todos os marsupiais brasileiros, tá? Serve isso. Então, é uma coisa que a gente vê a campo também, quando a gente vai fazer campo. Para estimar a idade, a gente também faz isso, essa avaliação dos dentes, tá? Ela é muito útil. Então, o que acontece? A gente vai desenvolver primeiro os dentes inferiores do que os superiores, né? Normalmente acontece assim. E algumas espécies, o quarto molar nasce antes do pré-molar não descido, né? E do permanente. Então, isso varia bastante. Esse aqui é uma dentição de um animal jovem, tá? E esse aqui é de um animal adulto. Para vocês terem uma noção como é diferente. Então, às vezes, o animal já entra no cio, já tem uma ninhada ali, né? No marsúpio a gente consegue ver, mas não tem essa dentição ainda. Ela ainda tá com só ou ainda tem o dente descido aqui, ou ela tem não tem todos os molares e tudo. A gente consegue ver bem isso. Isso é importante para a gente categorizar, assim, como estão aqueles animais, né? Então, mais ou menos a gente sabe que idade que eles começam a se reproduzir e tudo mais. Essa é uma idade aqui, esse animal dessa aqui deve ter em torno de 150 dias, tá? Para ter essa dentição, ele deve ter mais ou menos isso, 140, 160 dias. Isso tem toda uma tabelinha que tem nesse trabalho da Mota. Ela fez, o doutorado dela foi sobre isso, é bem antigo, né? Mas é bem interessante porque tem toda uma tabelinha de idade com o nascimento dos dentes, né? É bem interessante, assim, a idade mínima. Aqui vocês podem ver, então, que o premolar descido, ele realmente tem o formato dos molares, né? Então, um pouco mais do desenvolvimento desses animais, para a gente saber mais ou menos a idade. Até os 57 dias, eles permanecem realmente fixados na papila mamária e não tem nada assim que eles ficam bem grudados mesmo, assim. Os pelos começam a nascer a partir dos 35 dias, tá? O sexo do animal a gente consegue ver só a partir dos 18 dias de nascimento. E então, a partir dos 35 a gente vê aqueles pelinhos bem fininhos e bem clarinhos. E depois dos 40 dias eles começam a querer escurecer, aí vai passando para o resto do corpo, primeiro é só no dorso, depois vai para o resto do corpo. Eles não têm pelo desenvolvido na parte ventral deles até os 75 dias, mais ou menos. Daí, com 60 dias, começa a escurecer o pelo. E também, mais ou menos com 50 e poucos dias, também começa a cor da cauda também começa a ser desenvolvida. A gente consegue ver que tem duas cores, né? E a pelagem vai estar completa mais ou menos com 90, 94 dias. Esse animal aqui da foto, ele não tem a pelagem completa ainda, tá? Ele deve ter mais de 60 dias e menos de 90. Então, eu acho que já deve ter uns 75 dias. Eu acho que ele estava começando a querer abrir os olhos, então menos que isso. Se eu não me engano, ele já estava com o orifício auditivo aberto, que abre com 65 dias. Primeiro, os animais, eles não têm, nem dá para ver a orelha direito, daí depois dá para ver a orelha um pouco. Aí vai abrindo ela, vai levantando ela. E depois, com 65 dias só, que vai abrir o orifício realmente. Tá? Os olhos é a mesma coisa. Primeiro você não vai ver nada.
E depois você vai ver onde vai estar formando o olho, assim, só 2 manchas escuras. Aí depois você vai começar a ver que tem uma linha. Aí vai formar os cílios e depois, só com 67 dias, 73 dias, que vai ter a abertura dos olhos. A boca é uma coisa difícil da gente avaliar, por isso que eu nem coloquei aqui, porque quando o animal chega pra gente, normalmente, um filhote, a gente vai conseguir ter que abrir a boca dele mais, ou ela vai abrir sozinha, alguma coisa assim vai acontecer, então a gente pode falar que vai ter abertura da boca, mais ou menos com essa idade, mas pode ser antes também. Então, os filhotes, gente. Os filhotes, eles chegam pra gente como, né? Por quê? Chegam órfãos, ninhadas, normalmente de animais órfãos, que as mães foram mortas por ataque de animais domésticos, atropelamentos, pessoas que vão lá bater no animal também acontece bastante, da gente receber alguns animais que foram, né, vítimas de violência, assim, mas principalmente ataque de animais e atropelamento. É, assim, muito alto. Isso acontece muito e a gente acha, o cachorro é bonzinho. Pra vocês terem uma noção, meu cachorro pegou um gambá faz algumas semanas, uma mamãe gambá. Então é uma coisa que a gente tem que tentar educar e é uma coisa bem complicada, né? Toda essa interação que a gente tem com a fauna e a gente tem que cuidar muito com isso. E tentar, né, ensinar, mas é difícil, né, ensinar os animais isso, porque também é uma coisa diferente. Então, a gente tem que supervisionar, né, quando se mora mais no interior, não deixar o cachorro solto, assim, sozinho de noite, ou tentar dar uma instrução melhor. Mas são coisas que a gente, às vezes, não tem como evitar. Atropelamentos, dirigir com calma, principalmente nessa época do ano, que a gente tem bastante gambá. A gente tem que começar a cuidar um pouco mais, né, dessas... E não é só gambá, né, é muito filhote. Essa época do ano é muito filhote de muitos animais silvestres. Então, a gente tem que começar a ter cuidado na hora de dirigir. Ter um pouco mais de cuidado com a nossa fauna e cobrar também de outros dos órgãos, né, que a gente tenha construção de corredores de fauna e algumas coisas assim para os animais conseguirem passar. Então, chegam os animais e o que a gente faz? A gente precisa aquecer eles, né? Com luva de água quente, tem que ter cuidado, tá? É a coisa que a gente mais tem disponível, então, assim, é a coisa mais fácil, mas tem que ter muito cuidado, porque se estoura uma luva de água quente, mata o bicho. E mata mesmo, porque o animal vai ficar queimado, ou vai se afogar, ou alguma coisa assim vai acontecer e ele pode morrer mesmo, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado para ver se não vai estourar, se ela tá numa temperatura boa, que não pode estar nem muito quente, nem fria, né? Então, pode usar? Pode. Pode usar, mas tem que ter muito cuidado, porque eu sei que o que a gente às vezes tem é isso. Então, não vou dizer para não usarem. Tem uma alternativa que eu gosto, que é os sacos de grãos, assim. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns sacos, ou às vezes o pessoal faz até com meia mesmo, com alguns grãos de... Eu não gosto muito de grão de arroz, que ele é meio pontudo, mas tem alguns outros grãos que fazem, que aquecem no micro-ondas mesmo, e daí você consegue controlar um pouco mais, só que também tem que, né, botar um paninho em volta, ver como é que tá realmente a temperatura, dar uma... Ele mantém mais tempo do que a luva, né? Mas a gente tem que pensar que gambá é um bichinho muito... Ele se mexe em tudo que é lugar, e é um animal pequeno. Então a gente tem que cuidar bastante para ele não conseguir achar um buraco que ele vai ficar em contato direto com a luva ou com o saco, com essa coisa quente. Então a gente tem que cuidar, porque assim ele pode se queimar também e pode, né, até morrer por causa disso. Então, como eles são animais muito pequenos, eles também têm a pele bem sensível e pode, né, causar queimaduras mais internas também, órgãos internos, dependendo da idade do animal, porque ele não consegue também ter toda essa termorregulação dele direito.
Então, até um certo ponto da idade dele, a gente até fala que eles são ectotérmicos, né? Que não são endotérmicos, porque eles não conseguem produzir seu próprio calor. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Se for amarrar um negócio, amarra bem. Amarra bem, porque eles conseguem se meter nos buraquinhos para ficar ali mais quentinho. Então, aquecedores também são bons, tá? Tem alguns aquecedores que são como ventiladores também, né? Não são aqueles aquecedores... são aquecedores, assim, mais modernos, né? Então, a gente consegue manter também a temperatura melhor e sem também hiperaquecer o lugar. Então, o certo seria a gente ter um lugar, uma incubadora, né, com a temperatura controlada e com a umidade controlada. Porque a gente também tem que cuidar da umidade do lugar para não ser muito seco, né? Esses animais viviam num lugar que era todo mundo amontoadinho ali, grudado no teto da mãe, e ficavam tomando leite o dia inteiro, e ali faziam xixi ali, defecavam ali, tinha secreção da mãe mesmo ali junto, e ficava toda uma umidade, assim, todos eles ficavam meio molhadinhos, assim. Então, a gente tem que tentar pensar nisso também. Eles ficavam quentinhos, mas tinha uma umidade grande também. Então, a gente tem que tentar elevar um pouco a umidade do ar em alguns lugares, ou também, pelo menos, não deixar muito seco, né? Hidratação. Os animais chegam normalmente desidratados, bem desidratados, hipoglicêmicos e hipotérmicos. É a síndrome do neonato que chega sempre assim os animais. Então, a hidratação é essencial. Primeiro que comida, você vai hidratar o bicho. Não vai chegar dando leite para o bicho que não vai funcionar e não vai conseguir digerir aquilo se não tiver bem hidratado antes. Então, a primeira coisa é hidratar. Você pode hidratar com soro fisiológico mesmo, ou até com água. Você pode tentar dar pela boca mesmo, ver como é que ele vai responder com isso, tá? Se o animal, se ele tá muito desidratado, se ele não responde, você pode lançar uma hidratação subcutânea, que às vezes funciona, tá? Eu vou dizer que eu nunca consegui pegar nenhuma veia de um animal muito pequeno e novo desse jeito, que não vou conseguir fazer uma hidratação oral. Então, não vou dizer para fazer intravenoso e nem intraósseo, porque também os ossos estão bem em desenvolvimento. Então, tem gente que pode conseguir? Pode. Eu nunca consegui. Mas normalmente funciona, tá? A hidratação oral ou subcutânea, principalmente oral, funciona bem direitinho com esses animais. Então, hidratação primeiro. Temperatura da água, do soro que você vai usar, tá? Tenta fazer mais morninho, tá? Porque para ter uma temperatura, já aquecer o animal, né? Não deixar, se ele tá frio, tentar elevar um pouco isso, mas também não pode estar quente para não queimar. Então, é aquela coisa de ficar testando, ver como é que tá a temperatura na gente, tudo. São animais bem sensíveis, né, com isso, então a gente tem que ter todo esse cuidado com eles. Hipoglicemia. Às vezes, daqui a pouco, você pode começar a dar um soro glicosado para eles também. Não vai meter uma glicose 50% no bicho, porque senão vai ficar doidão, assim, vidrado. Então, cuidado com a glicose também, se tu for usar glicose. Estimulação da urina e defecação. Você vai usar um algodão molhado com água morna também, tá? Não vai usar água gelada no bichinho. Você vai molhar um pouquinho o algodão e vai fazer movimentos circulares ali na região urogenital deles, né? E vai fazendo assim até, às vezes tu vai fazer na barriguinha também, até ele defecar. Normalmente, toda vez que você vai alimentar ele, você vai fazer, ele vai estimular ele também, tá? E eles fazem xixizão, e depois que eles começam a comer mais, eles fazem, às vezes, uns cocôzão que você fica, meu Deus, como é que saiu desse bichinho tão pequeno? Mas é bom, tá? A gente também é bom controlar isso também, tá?
se o animal está há muito tempo sem defecar, pode ser que ele esteja desidratado. Se a urina também é pouca, ou se ele tá, você consegue ver também as fezes, a consistência das fezes para saber se não está com uma diarreia, se não tem sangue de repente nas fezes. Então é importante acompanhar isso, tá? E é importante também acompanhar o peso do animal conforme ele vai recebendo alimentação. Então, alimentação é um negócio, porque a gente às vezes não sabe, a gente não consegue às vezes dar com seringa. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer é adaptar o coisa do catéter, né, a parte de plástico ali do catéter. Em animais pequenos pode funcionar bem, tá? Acoplar numa seringa aquilo e tentar dar por ali. Principalmente nos animais que só tem um orifíciozinho aqui na boca, pode funcionar bem. Depois pode colocar uma sonda também, né? Tem gente que gosta de sondar o animal, sondar realmente para dar alimentação. Eu prefiro evitar sondar, tá? Porque eles conseguem tomar de outro jeito. Se você vê que o animal tá irresponsivo e tudo, que ele não tá comendo de outro jeito, sonda. Mas eu prefiro tentar evitar quando dá, né? E logo que conseguir começar a estimular eles a comerem sozinhos, tá? A tomar o leite no potinho. E eles tomam muito bem no potinho depois que eu ensino eles. Eles aprendem rápido também. Então, só que normalmente é uma sujeirada, né? Vocês podem ver aqui na foto, tem... ele tá aqui dentro do potinho enquanto o outro tá tomando, e você vai ter que, né, sempre limpar eles depois. Então, a quantidade também de leite depende, você vai conseguir ver na barriga, eles têm essa parte transparente ainda na cidade, o vento transparente, então vocês conseguem ver o leite entrando e se formando aqui assim. Você não vai dar uma alimentação se a barriga tá cheia de novo, da frequência, né? Então, animais muito pequenos, às vezes, precisam de alimentação a cada 1 hora, cada meia hora, quando eles são realmente muito filhotes, quando eles não têm pelo, nada. Esses animais aqui já começam depois a 2 horas, depois a cada 3 horas, depois a cada 4 horas, então não tem uma receita assim para dizer assim, com essa idade começa a alimentar tanto tempo, ou tanta quantidade. Você vai vendo o que vai funcionar para esses animais, né? Isso também varia bastante com a espécie, né? Eu tô falando mais em Didelphis aurita e Didelphis albiventris, né? Os gambás que eu tenho mais contato, né, atualmente com eles, e foi o que eu trabalhei mais durante a minha vida. Mas também tem uma cuíca vai comer diferente, uma cuíca de 4 olhos e uma cuíca graciosa vão comer coisas diferentes e em quantidades diferentes, né? Então a gente tem que sempre ver que espécie que é o animal para a gente conseguir saber exatamente a quantidade, o quanto ele vai crescer e a idade do animal, né? Então, o tipo de alimentação, tá? Tem várias receitas de alimentação de gambá, tá? De leite, dessa fórmula, né? Que normalmente o pessoal faz com pet milk ou com leite, sempre sem lactose, tá, gente? A lactose pode deixar os gambás cegos, então sempre sem lactose, dá catarata neles, então sem lactose. Se não tiver mais nada e tu acabou de conseguir de noite, você não tem outros animais, pode dar junto com a água, tá? Mas depois, no outro dia, você vai lá e compra um leite sem lactose, tá? Para esses animais, para eles não ficarem cegos. Então, normalmente não vai ficar cego com uma vez, assim. Mas, na medida do possível, sem lactose. E também fazer uma troca gradual, tá? Não vai começar, como eu falei antes, não vai tacar comida no bichinho sem antes ser hidratado. Então, primeiro vai lá, aquela coisa, 75% da água que você deu e 25% do leite. E depois vai aumentando isso, né? Eles tendem a reagir bem com uma troca gradual, assim, para evitar também dar alguma diarreia e tudo, né? Porque eles não estão acostumados com isso, eles estão acostumados com o leite da mãe deles.
Então, a gente tem que pensar, se o cachorro lá leva 1 semana, 2 semanas, sei lá quanto, para trocar a ração, a gente tem que também ter esse cuidado com esses animais, tá? Sempre, né, então, fazer a troca gradual. A gente, depois de um tempo, a gente começa a incluir outras coisas, né, no leite. Eu gosto de fazer o leite com pet milk, ovo cozido e um pouco de mel, quando eles são muito novos. Daí depois eu começo a colocar um pedacinho de fruta. Aí depois eu começo a colocar um pouco de ração pastosa de gato. Então, isso daí vai fazendo, daí fica um creme, assim. Cuidados com o leite. Temperatura sempre tem que estar numa temperatura corporal, assim, meio morno. Não pode estar frio e não pode estar muito quente para não queimar. Então, leite frio vai dar gases, tá? Desculpa, gente. Leite frio vai dar gases. O leite muito quente pode queimar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente... Eu gosto sempre de descartar o leite depois que eu vou... que eu esquentar, tá? Não vou devolver o leite que eu acabei de esquentar, o que sobrou, né? O que eles não comeram. Eu não vou usar mais ele depois, porque ele vai perder alguma coisa ali, ficou fora da geladeira. Então, todo dia fazer leite novo. E todo dia, então, descartar depois que você não vai pegar o resto da seringa e devolver para a geladeira, tá? Que isso pode azedar o leite e a fórmula, né? Então, é melhor evitar esse tipo de coisa, tá? Sempre que possível, né? Então, se você sabe quanto ele vai beber, você pega aquilo para ele, tá? Eu tenho contato com um zootecnista que ele fez as fórmulas para os últimos gambás que eu trabalhei, tá? Que foram do meu projeto, e funcionou muito bem. Ele fez a fórmula e fez a quantidade que eles deviam comer e a troca também para alimentação depois. Então, quem quiser o contato dele, depois eu posso passar, tá? Que essa foi bem legal de ver essa troca e a gente conseguiu fazer eles comerem mais coisa e mais cedo e não ter tanto a perda, né? Que muitas vezes depois do desmame, quando a gente está fazendo o desmame, eles perdem peso. E esse jeito a gente conseguiu fazer eles não perderem muito peso, tá? Depois começar a dar as frutas, né, com o crescimento, a gente vai começar a dar, fornecer mais coisa para eles comerem, tá? Ovo, insetos, carne também pode dar alguma coisa, e frutas, muitas frutas. Então, principalmente frutas da região, a gente tem que cuidar um pouco isso, né? Se a gente vai ficar dando só banana, mamão pro bichinho, e aí a gente vai soltar ele lá numa mata que não tem nenhuma dessas coisas, né? Ele se acostumou a comer só isso e a procurar só isso, e ele não vai saber o que tem ali para ele comer. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. A gente tem que começar a oferecer coisas que ele encontraria, né? Com insetos e tudo é mais difícil, mas a gente pode conseguir algumas coisas. Então, sempre tentar levar para esse lado também, né? E não só trocar direto, né? A gente tem que dar as frutas e tudo, mas a gente tem que pensar que eles começam a comer, mas eles ainda estão mamando. Então, eles vão começar a crescer o dente deles lá por, né, 70 e poucos dias, que eu falei que nasce o primeiro premolar, 73 dias. Aí eles já vão ter começado, acho que, a comer com os incisivos e depois com os molares mesmo. A partir dos 75 dias, eles vão começar a comer alimentos sólidos, mas ainda precisam de leite, tá? Porque senão eles podem ter uma deficiência de cálcio, desenvolver alguma deformidade óssea e até morte por causa disso. Então, a gente tem que cuidar para sempre oferecer leite, pelo menos até mais ou menos os 100 dias de idade dele, que é quando ele faria o desmame na natureza. Eles podem, os de Delphisaurita, né? Eles podem mamar dos 100 até os 150 dias. Mas a gente provavelmente não vai
ficar com o animal até os 150 dias, porque ele já é maior mesmo. Então, ele já tem condição de viver sozinho. Então, é essa fase, assim, que a gente tem que cuidar um pouco, tá? Para eles verem, para ver como é que tá os animais, e isso vai variar muito de animal para animal. Não varia, não posso nem dizer que varia de ninhada para ninhada, porque é uma coisa muito do animal mesmo, o desenvolvimento dele nessa época. A gente tem que ter em mente também que não é todo animal que vai sobreviver. E não é, isso é normal, sabe? Não é toda ninhada que vai sobreviver. Muitos animais também, alguns nascem mais do que tetas disponíveis. Então, a gente não, eles não vão ficar trocando, né? Como eu falei antes, aquilo lá vai ficar grudado. Então, se nascer 15 filhotes, vão morrer alguns porque só tem 11 papilas mamárias, tá? Então, normalmente, alguns vão morrer naturalmente, tá? Mas a gente tem que sempre tentar fazer todos viverem, porque a gente não sabe quantos morreram já. E a mãe morreu, ela não vai ter outro filhote depois. Então, eles têm que compensar isso também. A gente, então, tem que começar também a pensar como a gente vai fazer para esse filhote ser forte para sobreviver depois, né? Então, exercícios é bom deixar eles confortáveis, né? Fazer todo um enriquecimento ambiental, de preferência, botar eles em lugares maiores, né? Não só na gaiola, em recintos maiores seria o bom, né? Que a gente bota árvores, galhos para eles subirem, para eles conseguirem se locomover mais e para ir procurar alimento. Então, esconder comida em tudo que é lugar no recinto, para eles irem procurar a comida, para simular, né, como será depois que eles forem devolvidos, né, para o seu habitat. Então, a gente tem que começar a tirar coisas assim, não botar no potinho ali assim, para ele comer ali, porque ele nunca vai encontrar um potinho de comida na natureza. Então, a gente tem que começar a desenvolver isso mais no animal. E para ele fortalecer a musculatura dele também, né? Porque um animal que nunca subiu em nada, como é que ele vai conseguir subir numa árvore para se proteger? Esses animais são principalmente arborícolas, né? Então, a gente precisa... eles têm que... isso é um pouco... É instinto, mas eles também têm que... A gente tem que dar para eles... um lugar para desenvolverem essa musculatura toda, né? Então, o enriquecimento ambiental é essencial para esses animais viverem depois, tá? A gente tem que lembrar também que eles não são pet. Eles são muito fofos. E eles são muito fofos mesmo. Olha esses bichinhos aqui, gente. É muito fofo. Então, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode ficar pegando eles na mão, eles não são para ficar fazendo carinho, não vai levar eles para tudo que é lugar, para mostrar para todo mundo e tudo. São animais selvagens, tá? E eles, se você quer que eles sobrevivam depois, eles não podem criar esse laço com as pessoas, né? Então a maioria vai ficar bravo. Isso a maioria vai ficar e não tem problema, e tá ótimo, maravilhoso. Mas o problema é quando alguns não... se você ficar muito tempo com eles, ou se você ficar lá lesando o bicho, fazendo carinho, dando comidinha e tudo, é prejudicial para ele depois. Que esses animais vão achar que todas as pessoas são boas assim. E depois eles vão ficar perto das pessoas. E o que acontece? Atropelamento, você é atacado por cachorro, ou uma pessoa maldosa vai lá e vai bater neles. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, isso é com todos os animais selvagens, assim, se a gente quer fazer que eles realmente sejam reabilitados, né, devolvidos para a natureza, digamos assim, a gente tem que lembrar que eles não são pet, que não são para ficar dóceis, e eles não podem gostar da gente, tá? Chegando no final aqui, problemas, então, que a gente pode encontrar, tá? Automutilação, canibalismo, são umas coisas que a gente vê bastante com algumas ninhadas, tá? Isso acontece muitas vezes na natureza também, é normal o canibalismo, principalmente de alguns filhotes maiores.
mas a gente tem que evitar em cativeiro, tá? Quando a gente está criando eles, a gente quer que todo mundo viva. Então, a gente vê se tem algum animal que está começando a morder outros, a gente separa ele. Deixa ele sozinho. Então, ou fazer realmente ninhadas menores, né? Separar as ninhadas, fazer duplas ou trios, e depois eles vão viver principalmente sozinhos, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho neles, tá? Gases, né, como eu falei, é bem comum porque a gente está dando um leite, uma fórmula que eles não são acostumados, então eles ficam bem chadinhos, então é só dar uma simesticona que eles ficam bem normalmente. Diarreia, eles estão bem sensíveis, né, a várias bactérias e tudo, então, e também protozoários, diarreia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, assim. E se alguns animais começarem a apresentar diarreia, apresentarem vômito, a gente tem que fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, ver o que tem esse animal, começar, se for o caso, fazer um antibiótico, fazer algum antiparasitário, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado com os animais também, tá? E da gente sempre usar luva com eles, porque a gente pode levar uma coisa para eles e eles podem trazer uma coisa pra gente, né? Então tem que ter todo esse cuidado com esses bichinhos também, tá? Animais mansos, então, o que eu falei antes, né, de que eles não são pet, então a gente tem um tempo que a gente solta eles, tá? Se você ficar 200 dias com o animal, provavelmente ele vai ficar manso. Então, a gente tem esse período, né, para soltar eles. Então, a gente tem que ter cuidado também e de não ficar amansando os bichos. E daí eles não se acostumarem com a gente. Fugas acontece muito, porque eles são muito espertos. E eles têm essas mãozinhas e eles abrem as gaiolas muito fácil. Então a gente sempre tem que botar lá um prendedor, alguma coisa, um lacre, para evitar eles de conseguirem abrir as portinhas, né? E também a gente tem que ver o tamanho que eles são e o tamanho da grade. Porque tem alguns animais que passam no meio. E você acha que não passam, mas passam no meio da grade. Então, as fugas são ruins, porque às vezes ele não consegue comer depois, a gente não acha. Ou se você tem mais animais internados no mesmo lugar, pode acontecer de comerem ele, né? Dele ir para o lugar errado e comerem ele. Isso acontece. Então, a gente tem que cuidar para os animais não fugirem, tá? Lembrando que esses animais são muito importantes, né, para os marsupiais, são animais muito importantes para o nosso ecossistema, tá? Eles fazem todo um trabalho de dispersão das sementes, controle de pragas de animais exóticos e de pragas da agricultura também, né? Controle de carrapatos, eles conseguem comer 400 carrapatos por dia. Então, são animais muito importantes para o controle desses animais, né? Eles também fazem um pouco de controle de serpentes peçonhentas, tá? Porque eles são imunes à peçonha, e também outros animais peçonhentos, aranhas, escorpiões também, tá? Eles comem e ficam bem. E fazem polinização de diversas flores também. Eu coloquei aqui a logo do Projeto Marsupiais, tá? Porque se vocês não conhecem, o Projeto Marsupiais é um projeto bem legal, tá? Para acompanhar, assim, nas redes, eles colocam várias coisas sobre gambás, cuícas, várias curiosidades sobre eles. Então, para a gente ficar acompanhando também, conhecer esses bichinhos que todo mundo conhece, mas não sabe realmente o que eles fazem de bom pra gente, né? Só ver que revira o lixo. Então, são animais realmente muito importantes para o ecossistema geral, e todo animal tem sua importância, né? Então, para vocês, para a gente cuidar desses bichinhos também. Aqui é só as referências que eu usei, tá? Meu contato. E eu queria agradecer, né, todo mundo pelo convite, todo mundo que participou, que ouviu. Eu quero agradecer todo mundo que tá na organização desse evento, muito legal, tá? Eu vi que a Neiva vai falar amanhã, quero ver também.
Então, eu tô bem feliz com o convite, tá? Se vocês quiserem seguir meu Instagram, eu tô começando um projeto agora, pessoal, de falar sobre a fauna local daqui, né? Aqui da região da Serra Gaúcha. Então, se quiserem alguma dúvida também, podem falar comigo por lá ou por e-mail, tá? E agora eu vou sair daqui. Bom, muito obrigada, Nathalie. Foi muito boa a sua palestra. É muito conhecimento que a gente não tem normalmente, a gente adquire nessas palestras. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat, tá? Uhum. Eu vou começar aqui. A primeira é da Camila Amorim. Ela perguntou, na alimentação artificial, quando o animal atinge qual peso, ele é desmamado de acordo com a sua experiência? Peso. Então, eu costumo não ver por peso, não, tá? Eu costumo ver mais pelo desenvolvimento dos dentes, tá? Então, que daí eu consigo estipular melhor a idade deles. Porque tem alguns animais que são menores mesmo, tá? Então, eu costumo ver eles quando já começa a... Quando eu vejo, assim, que tem pelo menos o dente descido, lá, o pré-molar descido e um molar, né? O primeiro molar e o segundo molar. Quando tem o segundo molar, já é super bom, já realmente está na hora de desmamar, se não desmamou ainda. Mas o peso depende muito, muito mesmo, sabe? Então, porque cerca de... Olha, 100 gramas pode ser demais, mas se alguns não, então varia bastante. Certo. A Cleonice Andrade perguntou quais cuidados devemos ter com o desmame. Cuidados. A gente tem que cuidar para ver se eles ainda estão no processo de desmame, se eles não estão perdendo peso, tá? Se eles começam a perder peso, a gente tem que voltar com leite. Então, e sempre fazer um desmame bem gradual, né? Então, a gente vai ficar dando leite para eles um tempo ainda, e vai diminuindo a quantidade de leite, aumentando a quantidade de alimento sólido. Então, e conferindo todo dia, vai lá pesar os bichinhos, tá? E é tudo igual, mas marca eles de algum jeito diferente, faz uma pintura no rabo, alguma coisa assim, ou na orelha, para saber quem é quem, para a gente conseguir acompanhar o peso melhor. A Clara Rodrigues perguntou se existe risco de imprint dos filhotes de gambá. Sim, tem. Assim, não um imprint verdadeiro, assim, mas a gente consegue fazer eles se acostumarem com a gente. Então, se a gente realmente ficar o tempo todo com eles na mão, levando para lá e para cá, o animal fica dócil mesmo. Então, de preferência afastar. A maioria não, a maioria consegue ter um instinto também, e eles ficam bem brabinhos, assim, com uma certa idade, eles ficam rosnando, tentando morder, mas tem o risco, sim. A Camila Morim perguntou qual a porcentagem do peso vivo é dada na alimentação. Vixe, agora eu não sei direito, eu não tenho aqui o dado direitinho, porque eu não peguei aqui aberto, mas eu posso tentar dar uma procurada e depois eu posso mandar para você qualquer coisa, tá? Mas eu tenho isso em algum lugar aqui, mas eu não sei agora exatamente. Tá ok. A Beatriz Ramos, ela perguntou se a causa da automutilação e do canibalismo é conhecida. Pode ser por estresse? Sim, pode ser. A maioria a gente sabe que pode ser por estresse, por muitos animais no mesmo lugar e na mesma ninhada, né? E também a falta de proteína. Quando tem uma deficiência de proteína na alimentação, pode acontecer mais canibalismo. Tá bom. A Clara Rodrigues perguntou se você costuma fazer controle parasitário nos animais antes da soltura.
Não, eu não costumo fazer. Mas tem toda essa questão do controle parasitário, tem todo um negócio ainda sendo bem discutido. Eu não costumo fazer porque eu não observo os animais doentes, né? Mas eu posso estar soltando alguma coisa que ele pegou em cativeiro, na vida selvagem, mas também pode ser que esse animal, voltando para a vida selvagem, ele cause um desequilíbrio também de alguma outra forma, por ele não ter os parasitas que ele já tem, né? Então, tem toda uma discussão ainda sobre isso, eu não costumo fazer na minha prática, né? Então, mas se eu vejo que é necessário, eu faço. Perfeito. Então, essas foram as dúvidas que a gente teve aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a Nathalie, eu acho que vai estar à disposição para responder, né? Uhum. No e-mail, pelo contato dela que ela passou. Então, muito obrigada, Nathalie. O simpósio agradece, os grupos de estudos envolvidos nesse simpósio. Agradeço a sua presença, que você aceitou nosso convite. Muitos elogios aqui no chat da palestra, que foi incrível, que foi excelente. Obrigada. Tem mais uma pergunta do César. Uhum. Tá? Posso fazer? Pode. O César, ele gostaria de saber qual a frequência de neonatos marsupiais entrarem em tríade. Então, depende bastante. É que normalmente a gente recebe eles assim. E daí depois a gente vai tirar eles, né? Então, a maioria dos animais que a gente recebe, isso é muito variável de quanto tempo a mãe morreu. E quanto tempo estão sendo cuidados por outra pessoa, às vezes, e quanto tempo ou eles ficaram lá ao relento mesmo. Então, isso depende bastante. Uhum. Tá, ok. Então, foi isso, pessoal. De novo, eu gostaria de agradecer pelo GENEL, pelo GETEP, pelo GEMP e pelo GEREP. Muito obrigada. Gente, a lista de frequência está passando aqui do ladinho. Então é isso, Nathalie. Eu só peço que vocês fiquem mais um pouquinho para a gente passar o vídeo do nosso patrocinador ATP, vocês darem uma olhada. Lembrando que estamos com um cupom de desconto de 50%, tá? Nos cursos online e de 20% nos cursos presenciais. E com o cupom 50 ATP Cursos. Então, a gente vai passar um videozinho, vocês assistam e a gente encerra o nosso primeiro dia do simpósio. Muito obrigada a todos, uma boa noite, espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Acho que a maior preocupação é conseguir entrar preparado para o mercado de trabalho. Na faculdade a gente tem muita parte teórica, mas falta a parte de fazer as coisas, né? A parte prática. E eu acho que é isso que falta um pouco, às vezes, na faculdade. Você ter essa manipulação dos cavalos e tal, para você ter um interesse maior na matéria até. Eu nunca tive a oportunidade que o curso da ATP gera para a gente, né? E gera para os alunos que sempre fazem o curso. Aqui a gente tem a rotina de vivência mesmo a campo, a gente passa o trato dos animais, a gente busca o animal no pasto, além de ter tanto a teoria quanto a prática já logo em seguida. A gente emprega mais de 100 veterinários na nossa equipe e eu acho que hoje o mercado ele está muito ruim, muito pobre, né? Na questão de pessoas já formadas, pessoas que venham para a empresa ou para o mercado de trabalho já com a experiência que necessitam ter. A gente vem com essa parceria já desde o começo deles e o grande diferencial da ATP é essa parte prática, né, do conhecimento com o cavalo, da experiência do campo, que acho que isso hoje nas faculdades, infelizmente, a gente não tem mais isso. Com o intuito aí de melhorar e capacitar os médicos veterinários ainda estudantes, né? Então a nossa ideia dentro da ATP é conseguir proporcionar uma prática, uma vivência
diferenciada do que ele consegue hoje nas universidades, sempre tendo muitos animais para ele conseguir executar as funções aí que ele vai atingir aí no mercado futuro. Também temos alguns diferenciais aí com a nossa estrutura de hospedagem, nossa interação com todos esses alunos, sempre visando um mercado de trabalho para o futuro.